Olá, pessoal! Eu sou a Tainá e hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio do ComplyCast, um projeto que é a iniciativa da Comissão de Conformidade e Compliance da OAB de Santa Catarina, da qual eu faço parte. E embora o compliance seja um tema super relevante, ele ainda é pouco falado, mesmo no círculo da advocacia. E ele é um tema riquíssimo que se relaciona com as mais diversas vertentes, desde proteção de dados, direito do trabalho, direito empresarial, ambiental e por aí vai. E justamente por isso, a ideia do ComplyCast é não só difundir o conhecimento do compliance, mas também fazer uma relação com as mais diversas matérias e com as mais diversas comissões aqui da OAB de Santa Catarina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o apoio da presidente da seccional, assim como do coordenador-geral das comissões daqui da OAB, ao presidente da CAASC, o Juliano, e também o super apoio da Juliana aqui da CAASC. Bom, hoje nós estamos com dois convidados, a Marina e o Bruno, e eu vou ter que dar uma colada aqui no currículo, porque é extenso. A Marina, ela é a presidente da nossa Comissão de Conformidade e Compliance, advogada e administradora, mestre em Finanças e Desenvolvimento Econômico, especialista em Compliance e Gestão de Riscos, auditora líder em Sistemas de Gestão de Suborno, coordenadora da Comissão Ambiental, Social e de Governança, bem como membro da Comissão de Integridade do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e o Bruno, advogado, mestre em Direito Internacional e Sustentabilidade pela UFSC, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pelo SESUSC, tem formação executiva em Compliance e Governança no setor público e em Compliance Ambiental, Social, Governança e de Proteção de Dados, além de auditor líder no Sistema de Gestão de Compliance, anti-suborno, certificado por normas e padrões GRI e pela norma relacionada à ESG também, e entre 2021 e 2022 exerceu o cargo de gerente de integridade e compliance na CGE, na Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. E qual será o tema de hoje? Bom, você provavelmente já ouviu falar sobre ESG, ESG ou abrasileirando ASG. Mas afinal de contas, o que é isso e o que isso tem a ver com compliance? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Se você não ouviu, provavelmente vai ouvir. Está circulando por aí nas empresas, na administração pública, na própria academia. É um tema bastante em alta realmente. E não é só por isso que a gente vai falar sobre ESG ou ESG. Vamos talvez aqui estabelecer que falaremos ESG, mas de repente a gente vai usar o ESG, o ASG, ASG como sinônimo. E vocês já vão entender o significado dessas três letrinhas. Mas a gente não vai só falar sobre esse assunto porque ele é relevante e super se relaciona com compliance. Mas também porque ele é o tema do nosso primeiro simpósio de compliance que vai acontecer na próxima semana, no dia 15 de junho. E já vou aproveitar esse gancho para pedir para a Marina, gentilmente, falar um pouquinho sobre esse super evento que vai acontecer em breve. Olá a todos, é um prazer estrear o nosso ComplyCast com esse tema tão relevante, ainda mais na presença do Bruno e da Tainá. Aqui a gente tira um pouquinho as formalidades do doutora. E a escolha do tema, né, tanto para o ComplyCast quanto do nosso primeiro simpósio, que a ideia é que esse simpósio ocorra pelo menos anualmente, ESG, né, para quem talvez só tenha escutado por alto, né, porque é um tema realmente que está na crista da onda, está em alta realmente o tema, mas ele tem sim impactos e relevância para a nossa sociedade e para o ambiente corporativo. Então, quando a OAB traz um tema dessa relevância que se conecta com tantos outros ambientes, né, sobretudo o ambiente corporativo, que é um tema multidisciplinar, a gente vai tratar disso hoje, a gente está colocando o advogado e tentando aproximar o advogado de vários atores nesse ambiente corporativo, né, nesse ambiente que não versa somente do jurídico, né? A gente tem que sair um pouquinho da casa só do jurídico, dessa caixinha do jurídico, a gente tem que se conectar com outras temáticas tão relevantes para a nossa atuação enquanto advogado.
Então, acho que o grande objetivo dessa temática, tanto no simpósio como do ComplyCast, é justamente trazer a relevância e fazer esse ambiente de conexão entre os advogados e profissionais das demais áreas. Ótimo. Então, vamos começar com as perguntas. E a primeira pergunta, não poderia ser diferente, que é a pergunta que não quer calar. Afinal, Bruno, o que é a Agenda ESG, a Agenda ESG, e como ela surgiu? Bom, Tainá, Marina, agradecer o especial convite, né, e a oportunidade de a gente discutir um tema, como a Marina falou, que está aí uma ascensão crescente, não só no Brasil como no mundo todo, né? Trata-se de uma pauta que, por mais que pareça algo recente, né, remete a todo um contexto histórico, um contexto, eu diria, social, né, de resgate de todo um movimento de proteção, de um desenvolvimento sustentável, né? Aquilo que a gente entende como uma integração entre variáveis econômicas, variáveis sociais, ambientais, né, e de governança. Para os ouvintes entenderem um pouco melhor, né, e até porque muitos não são da área, né, tentar dar alguns passos atrás para a gente conseguir avançar um pouco mais sobre a temática. Se nós buscarmos nas décadas de 60, década de 70, né, que foram os primeiros passos aí, em termos sociais da preocupação com o meio ambiente, preocupação com pautas coletivas, nós pensamos em, por exemplo, a Declaração de Estocolmo da Organização das Nações Unidas, no início da década de 70, em que ao despertar de uma consciência de que nós temos um planeta finito, uma economia que depende então do equilíbrio do uso dos recursos naturais, né, naquela época, e aí começou a se avançar a respeito dessa problemática. Para a década de 80, mais à frente, você tem grandes marcos quanto ao tema. Primeiro, o relatório Nosso Futuro Comum também, das Nações Unidas, que traz um conceito de desenvolvimento sustentável, que até hoje, inclusive, é o conceito mais consagrado, que é o de preservar as necessidades da atual geração, observando as das futuras, né? Então, é um equilíbrio, tanto nas matrizes econômicas, sociais, humanas, quanto as questões especificamente ecológicas e de meio ambiente. Aí você tem o início da década de 90, em paralelo a esses tratados internacionais, uma maturidade, um avanço no que diz respeito à responsabilidade corporativa, né, nesse meio. Se começa a discutir como uma empresa pode ter uma eficiência não apenas para dentro, né, do seu desempenho do negócio, mas para fora, né, ouvindo um pouco mais dos seus impactos ou dos chamados stakeholders, né, as partes interessadas ou envolvidas. Ali na década de 90, principalmente com a ECO 92, a Convenção das Nações Unidas do Rio de Janeiro, que foi, né, abre-se um parênteses, a maior reunião histórica de líderes até hoje realizada, né, o Brasil pioneiro na época. Lá se discutiu alguns princípios, né, e algumas diretrizes que tocavam, inclusive, em responsabilidades corporativas. Não apenas um dever do Estado, né, com todo o avanço dessas questões ambientais e sociais. E na década de 90, você tem ali grandes marcos de gestão corporativa. Você, por exemplo, em 1997, você tem a criação da ISO 14001, que é a ISO de gestão ambiental, né? Você tem em 97 a criação de hoje um grande padrão, que mais à frente a gente pode conversar, da Global Report Initiative, a GRI, né? uma ONG internacional, multi-stakeholder, né? Ela inicia em 97 esse trabalho de tentar entender as corporações e o papel das empresas, além do próprio desempenho econômico e financeiro, mas pensando sobre os impactos do seu negócio no meio ambiente, nas pessoas, né? Isso foi iniciado nos anos 90. E aí, na primeira década de 2000, você tem exatamente o início do que nós chamamos do ESG, o acrônimo de 3 fatores, né? Do ambiental, social e governança, do Environmental, Social and Corporate Governance. Esse termo ele foi cunhado num relatório de uma instituição, de uma iniciativa que foi criada, inclusive, no início dos anos 2000, que é o Pacto Global das Nações Unidas. É uma iniciativa que traz todo um papel, um protagonismo às empresas, né, tanto multinacionais como empresas que atuam nos países, pensando em alguns princípios, alguns estándares a respeito dessa responsabilidade além da empresa, essa responsabilidade além do financeiro, né, tentando entender essa tríade, como eu falei antes, da dimensão econômica, social e ambiental. Em 2004 e 2005,
um evento e uma iniciativa feita e coordenada pelo Pacto Global foi o relatório Who Cares Wins, né? Foi um relatório que reuniu diversos bancos públicos e privados internacionais, em que o chefe das Nações Unidas, o secretário das Nações Unidas à época, o Kofi Annan, fez um questionamento. O que vocês se preocupam a respeito dos fatores ESG, né? E quais os fatores ambientais, sociais e de governança estão integrados ao seu negócio ou ao seu portfólio de clientes, no caso desses atores financeiros. E a partir dali se trabalhou a respeito disso. Olha, como que uma empresa, pública ou privada, né, pode se importar e pode integrar nas suas atividades econômicas, inclusive nos relacionamentos com as partes interessadas, né, do seu negócio, de forma a privilegiar uma eficiência ambiental, econômica, né, de governança, entender a forma como lidera e distribui as decisões dentro da empresa ou dentro da instituição, no sentido de entidades públicas. E, a partir dali, nas últimas 2 décadas, a gente tem uma explosão a respeito disso, né, literalmente. Você tem ali iniciativas como, por exemplo, os princípios do investimento responsável, né, das Nações Unidas, voltado à regulação financeira. Mais recentemente, você tem iniciativas como a Força Tarefa para Disclosure Climático, né, do CFD, que foi feito entre 2015 e 2017. E isso tudo em paralelo também com relatórios científicos a respeito do nosso impacto, né, sobre o planeta, as mudanças climáticas, todo esse contexto, né, um contexto de vários desafios, eles caminharam para um papel, um protagonismo maior da iniciativa privada. E o ESG ele vem nesse sentido. E com a pandemia, e aí já concluindo, a pandemia reavivou esse aspecto de, olha, a forma, o paradigma de desenvolvimento das atividades econômicas parece não estar num caminho seguro, tanto para o próprio negócio, quanto para as pessoas interessadas, os stakeholders, quanto para o planeta e a sociedade em si. E após a pandemia, houve um engajamento maior de investidores, por exemplo, líderes globais, principalmente no Fórum Econômico de Davos, dizendo, olha, esse modo de ver o capitalismo, ele nos traz mais questionamentos do que seguranças, né? do que respostas. Então é o momento da gente ter o grande reset, o grande despertar para entender como o meu negócio, como o meu papel como empresa, como um membro de conselho de administração, né, um diretor executivo, ou até um acionista, um cliente, um consumidor, enquanto cidadão, como eu posso ver os negócios, né, de uma forma que agregue essas dimensões, né. Então, o ESG, e aí como eu falei no início, por mais que ele tenha aí e a gente fica muito feliz com isso, né, um protagonismo hoje em dia, ele resgata todo esse contexto, né, de você pensar as empresas de uma forma integrada à sociedade, integrada aos seus próprios impactos e revendo, inclusive, a eficiência do seu próprio negócio. E, para fechar, né, a gente tem os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são também uma evolução dos Objetivos do Milênio, né, também definidos no início do ano 2000. E aí, recentemente, tem normas, padrões nesse sentido, a própria GRI, como eu falei anteriormente, desenvolve, então, um padrão de relatórios de sustentabilidade. Então, o ESG hoje, ele resumindo a sua síntese, né, o seu conceito, ele é um movimento de entender e integrar esses aspectos ambientais, sociais, econômicos de governança dentro do negócio, do projeto, do investimento, né? Em síntese, essa preocupação e é um conjunto de critérios e ferramentas para você conseguir, então, gerir e integrar isso nos processos de negócio. E fazendo aqui um adendo ao que o Bruno está falando, o nosso primeiro painel do evento, né, do nosso simpósio ESG, como se adequar ao mercado, né, às exigências de mercado. O nosso primeiro painel do evento vai contar justamente com o Pacto Global da ONU no Brasil e a gente vai fazer essa contextualização. Então, a gente vai ter a presença de uma gestora, da doutora Flávia, do Pacto Global da ONU. Vamos ter também a presença do Jurídico B, que é do Sistema B, e também a doutora Camila Lucchesi, que integra
a comissão do Pacto Global da ONU da Seccional do Paraná, justamente para a gente contextualizar isso que o Bruno comentou, que é o que a gente chama hoje também, a gente pode usar o termo de economia de impacto e, né, capitalismo de stakeholder, né, que é esse capitalismo que não pensa meramente no lucro. Hoje nós temos consumidores conscientes, nós temos players conscientes, né? A gente tem investidores, consumidores, a sociedade de um modo geral, ela pensa diferente, né? A gente não pode limitar a atuação, seja das empresas públicas, privadas, das organizações de modo geral, apenas a sua consecução dos seus objetivos institucionais, né? Que numa empresa privada acaba sendo lucro. A gente tem que ir além. Então, acho que para resumir essa primeira pergunta, a gente consegue colocar o ESG com esse grande objetivo, né, de a gente alcançar além do lucro, né, e dos retornos financeiros ou dos retornos óbvios da atividade fim de uma empresa. Mas o que ela realmente, o que uma empresa, uma organização, ela consegue trazer de impacto positivo, seja, né, no ambiental, no social e na parte de governança. E hoje em dia a gente fala até em outras letrinhas também, né, vai um pouco além. Extrapolar realmente os valores institucionais e pensar no impacto para a sociedade como um todo. Né? Colocar o ESG como um valor institucional. Também. Bacana, gente. Acredito que conseguimos um parâmetro bem legal aqui e também desmistificar um pouco, às vezes, a ideia de que pautas quentes e assuntos que se tornam onda surgiram ontem. Sempre uma construção, sempre veio de algo e foi se desenvolvendo, como o Bruno muito bem trouxe lá antes da década de 90, então não surgiu ontem. Ele foi se desenvolvendo e claro que tudo que a gente viveu nos últimos anos enquanto sociedade, muito provavelmente potencializou para a gente realmente hoje fazer essa reflexão de para onde estamos indo enquanto sociedade. Mas saindo um pouquinho do campo teórico, porque a nossa ideia é realmente botar a mão na massa, falar um pouco da prática, já que a gente tem 2 convidados que atuam diretamente com isso e tem muito para agregar nessa conversa, eu pergunto à Marina, na prática, como que as grandes empresas acabam lidando com essa questão da agenda ESG? Eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, porque, de fato, as grandes empresas que já estão nesse contexto, e quando a gente fala de grandes empresas, de empresas que acabam se relacionando com o comércio exterior, empresas que estão listadas na Bolsa e elas têm que se adequar a uma série de regulamentações da própria CVM, e empresas que acabam que têm um maior destaque perante o público, a sociedade, né, de um modo geral, e elas precisam se preocupar mais com a reputação. Então, essas empresas, elas já perceberam, elas já entendem que ESG não é modismo, né? Elas já entendem a necessidade, elas já entendem os ganhos e, sobretudo, a necessidade relacionada à regulamentação também, porque hoje, quando a gente fala em ESG, a gente não pode também ter uma visão romântica de que, eu vou levantar algumas bandeiras sociais e para fazer uma promoção, né, em termos de responsabilidade social do meu negócio. Ela vai muito além, né? Quando a gente fala de ESG, a gente tem que pensar do ponto de vista da sociedade que hoje cobra. A gente tem, como eu mencionei anteriormente, nós temos hoje consumidores conscientes, os fornecedores, quem exige, né, quem é exigido acaba exigindo também, né, das pessoas com quem se relacionam. E aí o compliance entra muito forte nisso, né, de fazer essa gestão, esse sistema integrado de gestão de riscos nessas relações. Mas a gente tem também a questão da conformidade em relação ao ambiente regulatório. E quando a gente fala em ESG, a gente não precisa ir muito além, né? A gente tem, por exemplo, na semana passada, até anotei aqui, no dia 16 de maio, foi publicado, aprovado na União Europeia, o Regulamento de Desmatamento Livre da União Europeia. Isso já implica uma barreira para aquelas empresas que exportam para a União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia passa a vedar qualquer tipo de importação de produtos associados ao desmatamento e à violação de direitos humanos. Então, esse é um tipo de regulamentação exterior da União Europeia, mais robusto para aquelas empresas que já exportam. Mas a gente pode ficar restrito aqui no âmbito nacional, digamos, a regulamentação nacional. Hoje a gente tem algumas leis básicas no ambiente corporativo, a lei a própria lei anticorrupção. Quando a gente fala de lei anticorrupção, me parece óbvio que as empresas, né, o suborno é crime,
né, no aspecto da pessoa física. Quando a gente fala da pessoa jurídica, a gente tem hoje a lei anticorrupção para justamente penalizar aquelas empresas que praticam atos contra, né, infrações éticas relacionadas à integridade e sejam responsabilizadas. Então, isso por si só já é um marco regulatório muito grande no que diz respeito à governança corporativa, na integridade das relações empresariais. E a gente tem outras questões básicas, como lei de resíduos, né, a lei lei de resíduos sólidos, né, para fazer adequado descarte dos resíduos sólidos. Isso não precisa ser uma grande empresa para você ter que cumprir com esse regramento. E dentre tantas outras leis, como o Código Florestal, a própria lei da SA. A lei da SA ela estabelece uma série de obrigações para as empresas que são listadas, né, que são SA, e principalmente aquelas ainda que são listadas na Bolsa, e a gente tem a CVM que impõe uma série de regulamentações. Então, retomando, né, a pergunta, como que as grandes empresas estão se preparando para isso, como elas veem o ESG? Eu tenho certeza que as grandes empresas, elas sentem na prática a necessidade de ter isso, né, de ter um programa ESG vinculado ao seu sistema de integridade, ao seu programa ao seu sistema de compliance. O grande desafio, eu acredito que seja quando a gente fala das micro, pequenas e médias empresas, que são aquelas empresas que estão sempre fazendo a roda girar, tentando fazer, né, que os recursos são mais escassos, a gente tem que escolher, acaba tendo que escolher onde fazer os investimentos, de elas realmente perceberem a importância de você investir no compliance e numa pauta ESG. Quais são os impactos disso econômicos, e não só econômicos, mas reputacionais, e todos os demais benefícios que esse investimento e essa consciência sobre a pauta ESG pode trazer para o negócio. Perfeito. Acredito que essa questão da reputação, ela já ficou bastante clara, e ela se relaciona um pouco também com a nossa próxima questão, porque reputação e desempenho econômico estão ali, caminhando lado a lado. Então, essa minha pergunta é direcionada para o Bruno, de quais são os resultados em relação ao desempenho econômico e financeiro que uma empresa ela pode alcançar seguindo a agenda ESG. Perfeito, ótima pergunta, Tainá. E socorrendo também a Marina, usando um pouco o que ela trouxe aqui, a gente precisa segmentar um pouco a resposta, né? Porque depende do desempenho econômico de qual empresa, que porte, né, e que ambiente regulatório. Começando das grandes empresas, aí as companhias de capital aberto, né, ou para nossos ouvintes que não atuam na área, aquelas empresas que têm ações publicadas na Bolsa aqui de Valores brasileira. Se nós pegarmos, por exemplo, o levantamento da KPMG, salvo engano, sobre o rendimento das ações do Índice Geral da Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa, e compararmos com a carteira ESG, ou de sustentabilidade, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, o ISE tem quase cerca de 30% mais rendimento desde a sua criação. Desde 2005, as ações dessa carteira de investimentos, que exige, então, questionários ESG, rendeu desde da sua concepção mais do que o índice geral. Então, primeiro, vale a pena, né, do ponto de vista de uma companhia que tem os valores imobiliários publicados, ações, é incontroverso, né? A resiliência. O mercado, isso demonstra que o mercado já percebe isso como diferencial, sim, né? Perfeito. Avalia isso. E aí, de antemão, você já percebe, olha, o retorno financeiro, a segurança do investimento, né, o acesso a novos mercados, enfim, todo esse conjunto de benefícios que advêm, são intrínsecos a essa carteira. E aí, só para os ouvintes entenderem, para você acessar, para a empresa, então, migrar e integrar essa carteira da ISE, isso é feito um edital anualmente, certo? São 7 questionários. Esses questionários passam desde a governança, né, dos requisitos de compliance, até, por exemplo, a dimensão de fatores sociais, né, em relação ao capital humano da empresa. Então, questões, por exemplo, econômicas. Então, a governança dos reportes anuais econômicos da empresa. Depois, os ambientais, então, desempenho ambiental. Todos os questionários são exigidos para essas empresas que são interessadas a entrar na carteira de investimentos da ISE, da B3. Aí vamos para outras empresas. Pensamos aí em grandes e médias empresas que trabalham em setores específicos, por exemplo, agronegócio. Né? Você fornece aí commodities, aí, em outros termos, grandes produtos aí, de exportação. Madeira, cacau, suinocultura,
enfim, todos os produtos, né, as atividades econômicas do agronegócio que dependem muito da exportação, especialmente para a União Europeia. Médias empresas vão precisar estar, por exemplo, tendo uma cadeia logística gerenciada para poder acessar o mercado europeu. Por exemplo, outro benefício econômico, né, para médias empresas. Você tem todo um novo paradigma de divulgação e acesso a crédito no Brasil. Por exemplo, bancos de desenvolvimento como o BNDES, né, para alguns projetos, ou até bancos privados, eles estão aumentando o rigor, né, quanto a parâmetros mínimos. Né, e até é bom eu trazer esse tópico a respeito do rigor do ISD. O ruim é não ter o ESG, né? Você tem que ter uma iniciativa, né? Pelo menos. Por exemplo, se a empresa tem um impacto maior no que diz respeito ao uso de recursos naturais, você procura ter todo então um sistema gerenciado de riscos para avaliação de cadeia logística, diligências prévias. Se a empresa tem uma exposição maior a fornecedores, né, a cadeia de valor da empresa, você também tem que ter um sistema interno para controle dessa cadeia, né, e responsabilidade de terceiros no que diz respeito à matéria trabalhista e direitos humanos. E na governança, médias empresas podem, por exemplo, ter na sua organização e no seu estatuto, ou contrato social, né, setores autônomos para prestação de contas, né, e transparência e publicidade. Isso é possível ser aplicado em empresas pequenas, grandes empresas, não apenas as grandes sociedades ou companhias de capital aberto. E trazendo até exemplos práticos para os ouvintes, relatórios de bancos internacionais, inclusive relatórios nacionais no Brasil, trazem que a pauta ESG, uma estratégia ISD numa empresa, num projeto, num investimento, é significado de segurança, né, prevenção de riscos, especialmente o risco reputacional, como a Marina trouxe, porque hoje a gente vive uma sociedade que tem um controle, né, um controle social de consumidores, atores regulatórios, reguladores, investidores, clientes, parceiros, associações, entidades da sociedade civil organizada que estão engajados em controlar e verificar a procedência de produtos, né? Toda a sua cadeia de produção, especialmente se você tem então grandes fornecedores que utilizam algum tipo de matéria-prima ou de serviço, mão de obra com irregularidade. Então, os benefícios econômicos são voltados a essa eficiência econômica que hoje em dia está muito atrelada à prevenção de riscos, à alocação dos recursos, né, uma forma segura e controlada de boa governança. E toda estratégia, programa e iniciativa ISD tem isso no seu radar. Então, o grande benefício financeiro e econômico, independente da empresa, do porte, é você ter uma noção de segurança, né, de resiliência do seu negócio, atraindo mais investidores, acessando novos mercados, tendo um engajamento com seus stakeholders, especialmente com seus clientes e consumidores. Né? Eu vou fazer mais 2 adendos à fala do Bruno. Eu tenho um adendo também. O primeiro deles, né, a questão até da concepção do negócio. Hoje, a agenda ESG, né, o que a gente fala de inovação para a sustentabilidade, seja na parte ambiental, social ou de governança, na concepção do negócio, de você criar algo pensando numa solução que vise atender a essas temáticas, por si só já é uma excelente oportunidade para o mercado. E uma dessas falas a gente vai ter também no nosso simpósio, depois a gente vai falar no painel do Bruno, mas também de soluções inovadoras para as pautas ambientais. Né? Então, isso também gera uma oportunidade de negócio para as empresas, de elas investirem nisso e venderem realmente isso para o mercado, porque o mercado precisa. Né? Esse era um dos pontos. Aí a grávida aqui agora, o segundo ponto que eu tinha para falar, essa questão do investimento, da oportunidade. E a questão, né? Às vezes o nosso benefício financeiro, econômico financeiro, ele está relacionado a você evitar uma exposição indesejada. Como né? a gente já viu. Como a gente vê a todo momento, né? Então, não é um ganho direto, mas é você evitar de ter prejuízos. Então,
acredito que isso é compliance puro, né? A detecção Aí e agir proativamente, né? De uma forma proativa para evitar qualquer tipo de problema. Ainda mais numa sociedade que está, sim, a cada dia mais exigente com o mercado. E em tempos de rede social, o que acontece hoje e amanhã viralizou, o povo tá boicotando as coisas e com certeza isso vai impactar a organização. Eu ia falar justamente sobre essa questão que a gente fala, gestão de riscos, e eu já faço um link direto com compliance. Porque falamos muito aqui da agenda ESG e uma parte da fala do Bruno eu acho que é muito importante para a gente ir encaixando as pecinhas do quebra-cabeça e ao final ter uma noção do que qual é o objetivo da nossa conversa de hoje. São 3 aspectos: ambiental, social, governança. Não quer dizer que a empresa vai chegar e vai fazer tudo de uma vez ou fazer de qualquer jeito só por fazer. Aquele famoso cumprir tabela, um projeto ali pro forma só para dizer que tem. É realmente uma avaliação, uma análise do caso concreto, a famosa gestão de riscos. Ver o que precisa ser feito, ver o que faz sentido naquela organização, para daí sim tomar ali as medidas dentro de cada um dos aspectos relacionados à agenda. E aí isso casa perfeitamente com compliance, porque no programa de compliance a gente vai ter justamente isso. Entender, diagnosticar aquela empresa e aí depois sim estabelecer o que precisa ser feito, o que é prioridade ou não, quem fica com qual responsabilidade. E aqui eu acho que a gente já consegue direcionar essa pergunta para a Marina no sentido de como que o compliance e a agenda ESG vão se relacionar e qual é a importância do compliance dentro desse contexto. Essa pergunta é importante porque às vezes as pessoas colocam sempre os assuntos em caixinhas separadas, de novo as caixinhas, né? E o compliance e a agenda ESG, elas precisam andar de mãos dadas. E eu vou usar alguns exemplos práticos aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Recentemente a gente teve aquela situação de trabalho análogo à escravidão lá em Bento Gonçalves, nas vinícolas. Por quê? Né? Independente, não vou entrar aqui no mérito da investigação, se já investigou ou não, o fato é que já teve um dano reputacional gravíssimo para essas empresas, né? E é o que eu mencionei anteriormente, né? Você evitar isso já é uma economia e já é um benefício financeiro e econômico para a empresa, além do reputacional. Mas vamos usar isso como exemplo, né? E por que isso tem relação diretamente com o compliance? O compliance nada mais é óbvio que o compliance ele trata da conformidade legal, isso a gente não, é o básico, mas muito além disso ele trata de gestão de risco, é um sistema de gestão de riscos contínuo que se retroalimenta. E o que são esses riscos? É a gente analisar todas as operações da empresa, priorizar riscos, avaliar o apetite de risco da empresa, até onde eu posso aceitar determinado risco, até onde eu tenho que adotar medidas mitigatórias, compensatórias, preventivas, enfim. Você vai tratar aquele risco, como é que você vai, né, fazer isso de acordo com a sua realidade. Então, nesse caso específico que eu trouxe, que era um problema trabalhista, são os riscos trabalhistas, para uma empresa que realiza terceirização de boa parte da sua cadeia produtiva, fazer uma gestão adequada da sua cadeia de fornecimento, dos seus prestadores de serviços, é essencial para que você não incorra num risco desse tipo. Né? Então, você não pode simplesmente terceirizar hoje, né? A legislação não admite que você terceirize sem fiscalizar, sem apurar, porque vai ser responsabilidade sua também, né? Enquanto gestor da sua empresa. Então, esse é um ponto, né? E é o papel do compliance, é fazer essa gestão desses riscos, essa priorização dos riscos para ver o que você vai atacar de imediato e você vai ter um planejamento para isso, né? E um monitoramento contínuo. É óbvio que as empresas não conseguem tratar todos os riscos ao mesmo tempo. E aí vai muito na direção do que o Bruno falou. O que faz mais sentido para a minha empresa? Se eu sou uma empresa que acaba usando o meio ambiente como fonte de lucro, né? O meu lucro vem, digamos assim, a exploração no sentido de explorar né, a terra, a matéria-prima realmente, eu preciso me preocupar com essa gestão dos riscos relacionados aos aspectos ambientais. Então, eu não tenho como dissociar a agenda ESG, a minha preocupação com esses aspectos, de um programa de compliance bem implementado. Né? E a gente pode seguir em vários outros exemplos. Esse exemplo da questão, né, trabalhista, de a gente ter realmente as relações trabalhistas bem estabelecidas, ou a terceirização das relações de trabalho bem estabelecida também, vai demandar uma série de controles naquela empresa. E, novamente,
relacionado diretamente com compliance. E a gente pode ir também para a pauta anticorrupção, para os riscos para a integridade, conflito de interesse, né? Uma empresa que demande, que tenha que fazer lobby, por exemplo, a gente ainda não tem o lobby, tem tramitação no Congresso para regulamentar o lobby, mas até que ponto é lobby, até que ponto daqui a pouco eu estou cometendo um ato ilícito, realmente, que eu posso responder criminalmente por isso. Então, quais são os limites da minha atuação? Né? Isso sem contar suborno e vários outros riscos para a integridade que uma empresa pode ter. Estamos falando de governança corporativa e de risco reputacional, né? A parte de informação para os investidores, né? Eu preciso ser transparente, isso é a pauta ESG também. E aí a gente pode, né, citar uma série de outros riscos, sejam relacionados à área tributária, de relacionamento com a administração pública, trabalhistas, ambientais, de própria de regulação das relações comerciais e dentre tantos outros, né? Então, um sistema de compliance muito bem implementado, ele vai inevitavelmente abordar a pauta ESG. É claro que, né, a gente tem estratégias e ferramentas para fazer um plano ESG, um programa ESG dentro da empresa, mas eles têm que caminhar juntos, de mãos dadas. Acho que o compliance justamente por essa visão de gestão de riscos, ele acaba amarrando todas as pontas e por isso que a gente consegue fazer essa intersecção com todas as outras disciplinas, né? É a partir da ideia do programa realmente e principalmente dessa virada de cultura mesmo dentro da organização, porque de nada adianta a gente tentar implementar se a organização não tiver a fim de fazer acontecer e desde a alta administração até o chão de fábrica realmente ter feito essa virada de chave em relação à cultura, fica difícil implementar qualquer mudança, enfim, qualquer medida relativa a isso. Sobre a regulamentação, a gente acabou citando um pouco de forma esparsa, mas eu queria voltar essa pergunta para o Bruno, especificamente no Brasil, se a gente tem já alguma regulação nesse sentido. Perfeito. Eu até faço primeiro um adendo junto com a resposta da pergunta anterior com a Marina, de que a governança, por mais que ela esteja como um produto do ESG, ela é também a base, né? Uhum. Se a gente pensar hoje uma estratégia, um plano ESG, se você não tem uma mínima estrutura de boa governança, né, seja qual for a instituição, o porte, né, e o mercado, o ambiente regulatório, você não consegue nem startar, né, fazer uma análise de maturidade, né, dos processos internos, do ambiente, do contexto. Então, quer dizer, o G da terceira letra, né, do ASG ou do ESG, ela é tanto um produto dessa estratégia quanto a base, né? Eu discuto isso muito com colegas, especialistas, de qual é a letra que prioriza, que tem um privilégio. Eu acredito que há uma integração, né, uma otimização das três dimensões, mas eu tenho certeza de que início de conversa você tem que ter o G, né, bem distribuído, desenvolvido na empresa, né? É só um adendo, é que nem assim, aquela empresa que, eu quero um programa de compliance, aí você vai conversar implementar um compliance. A empresa não tem organograma, não tem funções definidas, ela não tem gestores, ela não tem processos definidos, as pessoas são todas terceirizadas ou trabalham todas sem carteira assinada, elas não têm o básico para você começar, assim, olha, isso aqui não é um problema de compliance, isso aqui é um problema de estruturação e de governança, de você organizar minimamente a casa para depois a gente ir um pouquinho além, né? Então... Não, e nessa linha, a própria, eu diria assim, uma pergunta da Tainá, né? Se já há uma regulação, né, uma estrutura de padrões, normas ditas ESG. Bom, essa pergunta também depende, né? Aqui sendo bem da área jurídica. Por quê? O início, assim, o grande... local, né, de iniciativas ESG hoje é a União Europeia, né, a Europa. Se por um lado a gente tem o início do compliance, né, das estruturas de boa governança pelos Estados Unidos, né, pela FCPA, a Lei Anticorrupção Americana lá de 77, e a evolução, inclusive no mercado norte-americano sobre estruturas de compliance, quanto a ESG a Europa está bem na frente. Se nós buscarmos notícias recentes, inclusive há uma discussão no campo político, né, de ESG no Congresso americano, que mostra muito mais uma falta da maturidade de debate técnico a respeito do tema do que a Europa, né? Os
temos aí a União Europeia, como a Marina citou no início, na tua pergunta, com uma enxurrada aí de padrões, né? E inclusive o Brasil nesse radar, né? E quanto à pergunta, o Brasil já possui, né? Então, por exemplo, mercado de ações, né? O âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, no Brasil, que regula, então, esse mercado de oferta de ações. Temos aí uma resolução, né, por mais que já exista aí desde 2009, se não me engano, uma resolução que já exige programas de compliance para essas empresas que tenham ações publicadas e boa governança. Você tem recentemente a resolução 59 de 2021, que já estava em vigência, que implanta nesse setor de empresas que tenham companhia aberta, companhias de capital aberto, você tem a regra de explique, né, ou cumpra ou explique fatores ASG. Então essa resolução já está em vigor, né, então isso serve para os relatórios desse ano e já é um exemplo claro de regulação nesse sentido, né, tendo como, né, um conceito de regulação todo um aparato que vai, o círculo regulatório, né, buscando aqui aportes teóricos, né. O círculo regulatório vem desde o início da norma, inclusive uma avaliação prévia de impacto regulatório, que é uma coisa que a gente precisa muito no Brasil, né, que está caminhando muito pouco. Você tem o pensamento da norma, você tem a publicação da norma, ou da lei, do regulamento, nesse sentido. Depois da publicação, você tem a norma criando, então, o corpo, então, que é a atividade fiscalizatória. Isso tudo dentro de um conceito amplo de regulação. Aí você tem a distribuição da implementação legal, que é, então, todo o aparato estatal de agências, de servidores, né, de instituições públicas que façam cumprir aquele plexo normativo. E tem uma discussão bastante interessante no que diz respeito à regulação ESG, que também casa com compliance. O programa de integridade ou compliance da lei anticorrupção em outros países é um exemplo de uma nova forma de regulação. Uma regulação que traz o Estado dando o parâmetro, dando o caminho, e os atores privados, né, desenvolvendo, então, estruturas internas de autocontrole. É chamada autorregulação regulada. Isso é um exemplo do ESG, porque você tem, por exemplo, uma empresa, ela tem que desenvolver um programa, uma iniciativa, uma política interna, né, ESG, ambiental, social, de governança, e esse programa, ele é definido por parâmetros de uma lei, de um regulamento. Então, você tem o Estado dizendo, olha, faça desta forma, com esse fim, que você tem, então, um incentivo. Aí, no caso da lei anticorrupção, você tem lá as atenuantes, né? Então, até, inclusive, um rol de preferência em licitações. E aí, no ESG, você tem, por exemplo, na CVM, quanto a ações na Bolsa, você tem a possibilidade de ingresso nessa carteira diferenciada. Aí para outros... novo mercado, exatamente. Né? E aí você tem outros setores de regulação. Vamos pensar no agronegócio, por exemplo, a gente está falando da União Europeia. Principalmente aí também em vistas do acordo da União Europeia e Mercosul, tem grande chance de sair. Esse acordo vai fazer o seguinte, né, para os nossos ouvintes entenderem. O seu produto, por exemplo, você falou dos casos de vinho, né, vinícola. O vinho brasileiro, com o acordo de União Europeia e Mercosul, vai disputar com vinhos franceses, numa questão comercial paritária. Então pense, uma empresa, uma vinícola, ou enfim, uma empresa de agronegócio de outro país que esteja avançada, vai se sobrepor a uma empresa brasileira que não tenha minimamente esses sistemas. Vocês já entenderam o impacto regulatório e concorrencial, que é esse tipo de mudança no Brasil que está próxima. Então, no Brasil já temos uma regulação do agronegócio, vamos pensar em conjunto de normas. A Lei de Proteção à Vegetação Nativa, o Código Florestal, você tem lá restrições de área de preservação permanente, você tem a reserva legal, que é uma importante restrição em propriedades rurais, que você tem que manter, inclusive, averbado em matrícula do imóvel. Aí vamos passar para o social. Você tem diversos estatutos de minorias no Brasil, né? Estatuto de igualdade racial, estatuto de pessoas com deficiência, proteção à igualdade de gênero para a inclusão de mulheres. Isso tudo está positivado. Você tem recentemente uma lei de proteção à sexo sexual, né? 1457. Então, o que eu quero dizer com isso é que o conjunto de leis é um sistema regulatório ESG. E eu diria mais até. A própria Constituição Federal, né, desde 1988, tem lá a função social da propriedade. Você tem uma ordem econômica no artigo 170 que privilegia, então, justiça social, proteção, livre iniciativa. Então, tudo isso está dentro de um espectro constitucional, né, um caminho de normatividade brasileira da pauta ampliada ESG. E governança, você tem a evolução da lei anticorrupção,
você tem agora principalmente diferenciação para micros e médias empresas, né? Programas de integridade com menor rigor de estrutura para empresas menores. Então, o ambiente regulatório brasileiro está evoluindo e nós temos aí, por exemplo, normativas recentes da Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, né? A Circular 666 de 2022, que inclusive é muito impactante, trazendo o conceito de riscos climáticos físicos de transição, que isso é importantíssimo, né? Riscos climáticos, hoje a gente pensa na agenda de mudança climática, rever as suas emissões e os riscos que advêm disso, né? E resgatando uma pergunta anterior, Tainá, sobre eficiência econômica, o próprio Fórum Econômico Mundial trouxe um relatório em 2022 de que dos próximos 5 a 10 anos, dos 5 maiores riscos, você tem 3 ambientais e climáticos. Então, aquele risco que o empresário, o gestor, o investidor, até há pouco tempo pensava, olha, esse é um risco só ambiental. Não, tem o Green Swan, né, o cisne verde. Então, são riscos ocultos. E eu, que atuo já na área ambiental, você tem uma complexidade em tempo e espaço dos danos que uma empresa, num primeiro olhar, assim, sem ter tanto detalhe, acha que é apenas um risco ambiental e não vai trazer um prejuízo. E aí que os problemas acontecem, né? Se a gente pensar os grandes danos, e não só em matéria ambiental, vamos pegar o caso das Americanas, né? Listada, né? Novo mercado, com uma estrutura em tese, inclusive acreditada por uma grande Big Four, das certificadoras, e tem um escândalo contábil aí bilionário. Então, quer dizer... Que impacta no mercado como um todo. Perfeito. Porque os prejuízos não são só para as americanas ou para os investidores das ações das americanas. Isso está gerando um problema em toda a cadeia, na cadeia das americanas. Então, o impacto é muito alto, né? Verdade. E quanto o ambiente regulatório está evoluindo nesse sentido, né? Ainda que o Brasil tenha aí resoluções e regulamentos, ora compulsórios, obrigatórios, ora incentivadores e não compulsórios, você se caminha por um horizonte de que o ESG vai se tornar um padrão obrigatório, né? Ele não vai exaurir o sistema que a empresa possui, porque você tem que ter também a liberdade e o desenvolvimento da própria empresa, a autonomia do mercado, mas certamente, pelo que a União Europeia vem mostrando, que é o grande imã, o grande exemplo mundial, esses padrões têm uma tendência de se tornarem obrigatórios, e aí o importante das empresas ingressarem nesse mundo de estruturas, né? Eu acho que é trazer o ESG desde a concepção de todos os processos, não é? Eu tenho que tomar uma decisão, qual decisão melhor atende aos 3 requisitos, de modo, é claro, a viabilizar também o meu negócio, mas que eu leve em consideração todos esses aspectos, né? Sim, com certeza. Aproveitando que a gente está aqui já no finalzinho da nossa conversa, retomar o evento. Então, vou pedir para a Marina novamente falar um pouco sobre o evento, sobre os painéis. A gente acabou já falando sobre alguns aqui, Pacto Global da ONU, etc. Do Bruno também está super interessante. A gente tem realmente muito caso concreto, muita prática nesse evento, e essa intersecção que a gente vem falando aqui no podcast vai ter lá no evento com certeza também, né, Marina? Então, eu até peguei aqui uma colinha que eu não quero deixar passar nada, e o objetivo aqui também é divulgar esse evento incrível que a gente está organizando. Ele é um evento de um dia, no dia 15 de junho, quinta-feira, próxima quinta-feira, vai ocorrer aqui na Seccional, no auditório. A gente vai começar com um painel introdutório, falando sobre economia de impacto e Agenda 2030 da ONU. Nesse painel inicial, a gente trouxe, vai trazer o Pacto Global da ONU no Brasil, justamente para fazer essa introdução. O sistema B, o jurídico B, a doutora Raquel, que vai tratar um pouco também de como atua o sistema B. A gente depois segue num segundo painel de apresentação de um case, porque o objetivo, assim como do podcast, do evento, é trazer um aspecto prático, né, para a gente poder realmente espelhar as boas iniciativas para que os gestores, os advogados, eles olhem a prática como funciona e se espelhem nisso. Então, a gente vai trazer um caso da Engie Brasil, né, o compliance, o gerente de compliance da Engie Brasil vai relatar toda a parte deles, e a Engie é uma empresa que trabalha
com os aspectos ambientais, né, com os recursos ambientais, então ela se preocupa muito com isso. Então vai ser um case bem interessante para ser compartilhado. Depois a gente vai entrar num painel sobre ética empresarial como diferencial competitivo para o mercado. Eu acho que o Brasil, tenho certeza, o Brasil precisa conversar sobre ética empresarial, né, e os limites disso e como isso impacta positivamente nos negócios. A gente vai trazer o Antônio do Eticalizando, ele tem um perfil muito interessante no Instagram para quem quiser seguir. Depois vai ter o painel, na parte da tarde, o painel que o Bruno vai integrar, que é transição energética justa e descarbonização. Eu vou deixar para ele apresentar o painel dele. Depois a gente vai trazer 2 grandes cases no painel, a importância do combate ao trabalho análogo à escravidão na cadeia de fornecimento. A gente vai trazer o Head de Sustentabilidade da Lojas Renner. E a gente vai trazer também o gerente de compliance do grupo Soma, que é da catarinense da companhia Hering. Então, que eles também, né, por serem da indústria têxtil e tem muita terceirização de mão de obra, eles vão explicar como eles fazem na prática, né, a gestão, né, como que funciona os processos deles de governança e como eles fazem a parte de gestão de risco da cadeia de fornecimento justamente para evitar qualquer tipo de impacto desses negativos de uma situação de terceirização indevida de mão de obra, para sujeitar a empresa a qualquer tipo de risco, né, de ser enquadrada nessa situação. E a gente vai fechar com o último painel, que é estruturas de governança, o compliance como ferramenta de implementação da agenda ESG. A gente vai trazer a doutora Paula Lippe, de São Paulo, do Instituto Brasileiro de Ética Empresarial. E a gente vai trazer também o Austin Group, que eles são um grupo que comercializa, faz a revenda de carros de grandes marcas, BMW, enfim, eles vêm de São Paulo também, para trazer na prática como que é feito o processo. Eles estão implementando junto ao compliance deles a agenda ESG. Por fim, a gente vai fazer uma sessão nesse meio tempo vai ter happy hour, vai ter coffee break. No meio tempo, coffee break. À tarde vai ter coffee break, para ter um momento de interação. E, por fim, a gente vai encerrar com happy hour aqui na seccional mesmo, food trucks. A gente está vendo o pessoal colocando vinho, chopp, cerveja, para ter esse momento de confraternização e de relacionamento, networking. Bruno, fala um pouquinho do teu painel pra gente. Maravilha. Bom, primeiro, parabenizar, que é um conjunto seleto aí de cases e grandes nomes, a Engie e a Renner, então, só para dourar a pílula, né? A Engie e a Renner estão no top 5 dessa carteira de investimentos. São empresas aí, benchmarking absoluto no país, né? Não só no Brasil, no mundo. E tem aí, eu tenho certeza, grandes perspectivas e aprendizados para passar para todos os interessados. Eu sou suspeito para falar, mas o evento é importantíssimo. Eu acho que é um evento de dar posição para a pauta num estado que tem tudo para ser o grande protagonista, Santa Catarina, né? E Florianópolis, a região aqui toda de Santa Catarina, tem um pioneirismo muito grande nessa pauta. Tenho certeza que vai ser um início, aí, um primeiro simpósio de muitos, né? E reiterar o agradecimento também do convite e a oportunidade. Quanto ao meu painel, eu vou tentar trazer para todos os presentes, e aqueles que não conhecem, o que se chama, né, transição energética justa, o que se entende como descarbonização, dar o primeiro passo e entender o que se trata, né, desse problema que é as emissões de gases poluentes, entender o que a ciência hoje está trazendo, quais são as grandes metas que o setor empresarial precisa também estar atento, né? Porque não se trata apenas de metas e ambições públicas, mas são ambições dos estados que precisam, então, de setores econômicos adaptados a isso, para entender o que é a descarbonização e o que significa isso. Vou tentar trazer brevemente. E falar o quanto a gente precisa observar grandes padrões. Por exemplo, inventários de gases de efeito estufa, vai ter um colega, inclusive, no painel, né, dessa área. E o que isso significa para a agenda ESG, né? Onde está alocada a descarbonização dentro da estratégia ESG numa empresa? O que se trata, né? O que hoje está... E aí, claro, dando um spoiler do item mais especial assim, que eu vejo, é a litigância climática corporativa, que é um movimento não apenas no judiciário, mas de demandas que estão crescendo no mundo, e parece uma tendência forte para o Brasil, de que entidades, atores regulatórios, associações, ONGs, pessoas vão judicializar, vêm judicializando no mundo,
em face de empresas que tenham impactos e grandes emissões, implementação de mecanismos para, por exemplo, gerir os riscos das emissões, né, risco climático advindo das emissões, cumprir com esses inventários. Olha, eu tenho uma dimensão de emissões de escopo 1, 2 e 3 na minha cadeia logística, enfim. E trazer essa perspectiva de litigância climática, que eu tenho certeza que os conselhos, os diretores, os assessores jurídicos, as empresas em si, o ambiente regulatório, os outros colegas especialistas precisam se atentar, né? A litigância climática corporativa vem crescendo e eu acredito que seja um item obrigatório nesse painel. Esse painel legal que a gente vai trazer vários perfis diferentes, né? O Bruno, que tem muita experiência na parte de consultoria e na parte acadêmica. A gente vai trazer também o pessoal da Carbon Free, que é uma startup na área. E a gente vai trazer o Marcos também, que é da Associação Carbonífera do Estado. Sobre o mesmo assunto, sobre várias perspectivas, então vai ser bem interessante. E assim, para encerrar só aqui a minha fala sobre o evento, de novo eu quero destacar a importância disso para a OAB, desse evento, para os advogados da seccional, para ter essa maior conexão, essa maior compreensão acerca da pauta ESG e como é importante, é claro, a presença de um advogado dentro do mundo corporativo e das organizações, não apenas para as empresas, né? Quando a gente fala em ESG, a gente tem que pensar também Estado, né? Organizações sem fins lucrativos. Então, a importância dos advogados, eles estarem atentos a essa pauta e como se comportar, porque a agenda ESG está relacionada com todas as áreas, né, dos negócios e das organizações, né, trabalhistas, tributários, as questões ambientais, sociais, das pessoas de modo geral. Então, é importante essa conexão e a OAB vai ser pioneira aí para trazer esse assunto para os advogados aqui da casa. Bom, então vamos encerrar essa conversa. Agradecer novamente o apoio da seccional, da CAASC, pela presença do Bruno e da Marina, que falaram de uma forma brilhante e prática e simples. A gente combinou que queria uma conversa, um bate-papo realmente, por isso que a gente, sem formalidade de doutora, a gente queria trazer o assunto da forma mais didática e acessível possível. E é isso, encerramos o nosso primeiro episódio. Já temos um próximo, que será bem bacana também sobre proteção de dados, mas a gente se vê no evento da próxima quinta-feira, 15 de junho, às 9 horas, aqui na seccional. Inscrições no site da OAB. É verdade. Até lá, pessoal. Tchau. Tchau, obrigada.